with everyone else. Human boy, Rick Spawn, I know you can open the doors with the... Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Sabe quando uma invenção é tão idiota, tão obviamente inútil, que você quase respeita a genialidade por trás da burrice? Pois é, Rick Sanchez conseguiu de novo. No episódio 9 da 8ª temporada de Rick and Morty, ele nos apresenta talvez o artefato mais pateticamente genial que já surgiu na série. Um robô cujo único propósito é discordar de tudo. Sim, tudo. Até de si mesmo se precisar. Parece só uma piada de roteiro. Mas não é só isso. Porque essa máquina revela mais sobre Rick do que qualquer portal GAN quebrado ou monólogo nihilista. E aqui vai uma pergunta que vai guiar todo o vídeo. Por que um gênio como Rick criaria algo tão absurdamente inútil e ainda assim deixar que essa aberração tecnológica roube a cena inteira no final do episódio? A resposta, claro, tá no detalhe. Ou melhor, no colapso completo de lógica que essa invenção provoca quando colocada frente a frente com precogs, que leem desejos antes mesmo deles surgirem. Parece só mais um absurdo aleatório, mas isso cria o paradoxo perfeito. E você sabe, em Rick and Morty, quando o nonsense encontra uma estrutura, é aí que mora o gênio. Mas antes de mergulhar nessa máquina do caos chamada Devil's Advocate Bot e descobrir por que ela é a coisa mais inútil e ao mesmo tempo brilhante que Rick já criou, já te aviso, isso vai muito além de uma cena engraçadinha. Tem uma crítica embutida aqui, um retrato disfarçado e uma metáfora pesada sobre quem Rick é. E por que ele nunca para de construir lixo que pensa? Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Agora, vamos entender por que esse robô idiota pode ser a obra-prima oculta de toda a série. No papel, nada faria menos sentido do que juntar um restaurante psíquico com um robô criado só para discordar. Um lê a sua mente e serve exatamente o que você quer. O outro recusa qualquer coisa que ouve, mesmo que esteja certo. Separados são piadas. Juntos, viram um bug lógico tão elegante que parece saído de um episódio de Black Mirror. Se Black Mirror usasse ácido interdimensional em vez de crítica social britânica. A cena pós-créditos do episódio 9 é o ponto alto da temporada. Não por causa de revelações ou reviravoltas, mas porque ela faz o improvável. Costura dois arcos aparentemente descartáveis em um ciclo perfeito de caos. O restaurante dos precogs volta à ativa, agora no lixão lunar de Rick, onde ele despeja todas as suas criações falhas. Tudo vai bem, até chegar o Devil's Advocate Bot. O resultado? Um loop de negação infinita. Os precogs leem o desejo do bot, Cosmic Tuna Melt, e ele imediatamente diz que não quer. Eles reafirmam, ele nega, eles insistem. Ele muda de ideia só para continuar a discussão, e o ciclo se fecha em eterno desacordo. Essa colisão funciona porque cada elemento nega a natureza do outro. Os precogs vivem de certezas, o bot de contradição. Um representa a previsibilidade absoluta, o outro, caos automático. E o choque entre essas forças transforma uma piada em algo mais profundo. Um microcosmo de tudo que Rick and Morty representa. A comédia do absurdo colidindo com as estruturas lógicas do universo. Mas tem um detalhe visual ali que quase ninguém percebeu. Já volto nisso. O que importa agora é entender que essa não é só uma gag cômica. É um lembrete de que as criações de Rick, por mais inúteis que pareçam, sempre carregam uma função narrativa. Às vezes, não são armas, nem portais, são espelhos. E quando o espelho reflete a estupidez, o riso vira reflexão. Desde o início do episódio, o restaurante interdimensional já soa como uma provocação filosófica mascarada de piada. Um lugar onde chefes precognitivos conseguem prever exatamente o que cada cliente deseja, antes mesmo dele saber. E o mais absurdo, funciona. Rick, que vive em constante ceticismo, fica genuinamente impressionado. E isso já diz muito. A proposta do restaurante, claro, não é só servir comida,
é tirar da equação o livre-arbítrio. Se o prato perfeito já está pronto antes da sua fome se manifestar, então quem está no controle? Você, ou a previsão do que você será? Essa inversão silenciosa de agência transforma um simples gag de comida em uma crítica sutil ao determinismo, tema recorrente na série, desde os primeiros episódios com o conselho dos Ricks. Rick chega ao ponto de sequestrar os precogs, não porque quer empreender, mas porque ele não suporta ver algo que funcione tão bem sem entender como quebrar. Isso revela-se a raiz do seu comportamento, o desconforto com qualquer sistema que opera com mais certeza do que ele próprio. A obsessão em dominar tudo, inclusive aquilo que já é perfeito, é um traço clássico do arquétipo do cientista autodestrutivo. E aqui, Rick encarna isso com um sorriso cínico. Mas a cereja do bolo, ou o molho cósmico do Tuna Melt, é o que acontece depois. Porque ao deslocar os precogs para o lixão lunar, Rick não apenas interrompe uma ideia funcional. Ele planta uma bomba lógica no meio do caos. O restaurante é reaberto entre restos de invenções fracassadas. E ali, onde nada mais deveria fazer sentido, nasce o paradoxo. Esse restaurante, que supostamente representa ordem, previsibilidade e eficiência, colapsa diante de um robô cuja única função é negar. É como se o universo estivesse brincando de ironia com Rick. E ele nem estivesse prestando atenção. Porque enquanto ele cria mundos inteiros para provar que é o mais inteligente da sala, a própria lógica se rebela contra ele, usando as ferramentas que ele mesmo construiu. O que Rick queria ao sequestrar os precogs? Talvez o controle absoluto sobre o desejo. Mas o que ele conseguiu foi criar um ponto de falha tão puro que virou arte. E é nesse contraste, entre genialidade e autossabotagem, que Rick and Morty encontra seu tom mais ácido. O tipo de humor que ri do gênio. Porque ele mesmo cavou a própria armadilha. Enquanto Rick brinca de reinventar o conceito de paradoxo lógico na cozinha, a outra metade do episódio traz uma camada mais emocional e igualmente trágica. Morty decide reencontrar Morty Jr., seu filho híbrido com a Sexbot Gazorpiana, que apareceu lá na primeira temporada. O que começa como uma subtrama estranha, rapidamente se transforma numa crítica velada à negligência emocional. Porque o que Morty Jr. busca não é só uma figura paterna. Ele quer entender de onde veio, por que foi abandonado e por que ninguém parece ter se importado com isso. O curioso é que a jornada de Morty leva exatamente ao mesmo lugar que os precogs, a lua do lixo de Rick. É lá que a Sexbot descartada foi parar, tratada como um entulho irrelevante na pilha de invenções fracassadas. A imagem é grotesca, mas intencional, porque o episódio coloca, lado a lado, o lixo físico e o lixo emocional de Rick. Tudo o que ele rejeita, tudo o que considera inútil ou irritante, acaba no mesmo lugar. E a própria existência de Morty Jr., um ser sensível, dramático e carregado de perguntas existenciais, representa exatamente o tipo de responsabilidade que Rick nunca quis ter por perto. É importante notar, a lua do lixo não é apenas um depósito de coisas quebradas. É um espelho temático. Cada objeto ali tem um peso, um passado, uma função esquecida. E colocar seres conscientes, como Morty Jr. ou os precogs, nesse ambiente cria uma camada extra de crítica. Rick não só joga fora o que não serve, ele também joga fora o que o confronta, sejam máquinas ou pessoas. Inclusive, em Rick and Morty Presents, Gazorp Field, uma HQ spin-off da série, há uma crítica semelhante. A sociedade gazorpiana considera os homens perigosos demais para manter. E Rick parece ter absorvido esse tipo de lógica seletiva com ainda mais cinismo. A conclusão irônica do reencontro entre Morty Jr. e a Sexbot é desconfortável de propósito, porque não é uma resolução emocional. É uma constatação de que, nesse universo, nem sempre há espaço para crescimento real. Só reciclagem de traumas. O filho reencontra a mãe descartada num lixão. E não é uma piada visual. É o retrato de uma geração criada por detritos emocionais, num universo que ri disso, porque acha normal. Mas tem uma coisa nessa cena que passa rápido demais.
e de estudos sobre como Rick lida com o passado. Já volto nisso. Porque o que vem depois transforma o que parecia apenas lixo em munição para um ataque silencioso ao próprio criador. A genialidade por trás do Devil's Advocate Bot não está em como ele funciona, mas no fato de que ele funciona exatamente como não deveria. Rick já criou uma variedade absurda de dispositivos ao longo da série, desde armas dimensionais até microversos inteiros para alimentar sua bateria de carro. Mas, de tempos em tempos, ele constrói algo que não resolve nenhum problema, não traz nenhum avanço, e ainda assim permanece. Como o Butter Robot da primeira temporada. Sua única função era passar manteiga. E ao descobrir isso, ele entra em crise existencial. É hilário, mas também perturbador. O Devil's Advocate Bot é o próximo passo nessa filosofia. Ele não é apenas inútil, ele é ativamente contraprodutivo. Não melhora nada, não ajuda ninguém. Seu único dom é interromper, discordar, desacelerar qualquer processo lógico ao seu redor. E, ironicamente, é justamente essa disfunção que o torna valioso para o roteiro, porque ele representa o excesso de racionalidade levado ao extremo. O debate pelo debate, a crítica pela crítica, um retrato robótico da internet onde todo mundo quer ter razão, mesmo sem propósito algum. Rick, nesse contexto, é o criador que não consegue mais separar invenção de provocação. Ele não constrói o bot porque precisa dele, ele o faz porque pode. Porque está entediado. Porque existe um prazer implícito em criar algo que irrita, que desorganiza, que contradiz. O bot é, em essência, o Rick destilado ao máximo. Um ser que não aceita verdades, que contesta tudo, que se recusa a alinhar, mesmo quando está sozinho. Mas o que torna essa criação ainda mais potente é o fato de Rick tê-la jogado fora. Ele constrói o bot para provocar, mas quando o bot o confronta, ele o descarta. Não por falha de funcionamento, mas porque a dissonância que ele próprio programou volta contra ele. É aí que está o ponto mais ácido da crítica. Rick cria versões de si mesmo e não aguenta conviver com elas. Esse robô inútil, portanto, cumpre um papel silencioso e brutal. Ele mostra que até o maior gênio do multiverso se cansa do próprio reflexo, que o caos, quando não tem freio, vira ruído. E que, no fundo, a maior tragédia de Rick talvez não seja sua solidão, mas sua incapacidade de tolerar qualquer coisa que funcione fora da sua própria lógica. A essa altura do episódio, fica claro que o Devil's Advocate Bot é mais do que um gag isolado. Ele é o símbolo perfeito do que acontece quando a criatividade de Rick deixa de ter um objetivo e passa a existir apenas para provar que ele ainda está no controle. É a manifestação física de um gênio em curto-circuito. Rick cria porque pode. Mas, quando a criação não oferece desafio, propósito ou recompensa, ela se torna um fardo. E a solução de Rick é sempre a mesma: descartar. A Junk Moon, como vimos, está repleta de traços desse padrão. É um cemitério de ideias não por falha técnica, mas por excesso de tédio. E é esse tédio que alimenta o caos. Porque quando não há mais limites entre genialidade e provocação gratuita, tudo vira ruído. E o ruído, quando amplificado, engole até o criador. Esse episódio faz algo raro. Ele mostra Rick cercado não por inimigos ou dilemas interdimensionais, mas pelos próprios ecos, suas criações, seus erros, seus abandonos. O Devil's Advocate Bot é só o mais barulhento deles, mas a crítica está ali o tempo todo. No olhar entediado de Rick ao ver o restaurante funcionar, na apatia com que ele trata a dor de Morty Jr., na falta de reação quando o bot trava os precogs num loop eterno. Há uma fala não dita que paira sobre esse capítulo da série. Rick já não cria para mudar nada. Ele cria para não sentir o vazio. E quando até suas provocações se tornam previsíveis, ele se desliga. O Devil's Advocate Bot, nesse sentido, é o último grito de uma mente que não sabe mais surpreender a si mesma. E a resposta de Rick é o silêncio, o abandono, a repetição do ciclo.
O Devil's Advocate Bot não é só engraçado porque contradiz tudo. Ele é engraçado porque é real demais. Todo mundo conhece alguém que argumenta por hábito, que precisa discordar para se sentir relevante. E a série traduz essa figura em um robô, frio, mecânico, incansável. Mas ao fazer isso, Rick and Morty entrega algo raro. Um humor que não apenas provoca riso, mas também incômodo. A comédia aqui não depende de piadas diretas. Ela nasce do desconforto, do absurdo que parece familiar, do espelho que a série coloca na frente do espectador, porque o bot não está ali só para ser ridículo. Ele representa um tipo de comportamento contemporâneo, onde todo mundo vira especialista, toda fala vira polêmica, toda ideia precisa ser rebatida. O bot não existe para construir, ele existe para tensionar. E a sátira é clara: quando o debate vira um fim em si mesmo, ninguém ganha. Nem mesmo as máquinas. Rick, como criador, talvez nem tenha previsto isso, mas a série, como estrutura, sabe o que está fazendo. O episódio coloca o bot em confronto direto com seres que simbolizam o oposto. Os precogs, cuja função é antecipar e satisfazer. E o resultado é um impasse sem solução. Um ciclo fechado de ironia, onde cada avanço gera regressão, cada certeza gera negação. É quase uma alegoria política, mas sem bandeira, só com caos e ironia. O que torna tudo ainda mais ácido é o fato de que o bot não pode ser vencido. Não por lógica, não por insistência, e não porque ele é forte, mas porque ele é inútil demais para ser derrotado. E essa é a crítica final. Às vezes, o que destrói não é o que tem poder. É o que insiste em existir apesar da inutilidade. Só que tem uma última camada nessa piada que quase ninguém comenta. E ela aparece num detalhe sutil, visual, que revela o ponto exato onde Rick se entrega. Não à genialidade, mas ao cansaço de ser contradito até por suas criações. Já volto nisso. Porque quando esse tipo de humor revela o vazio por trás do riso, a série mostra que ainda sabe cutucar onde dói. No fim das contas, o Devil's Advocate Bot pode ter começado como uma piada passageira, mas termina como uma das criações mais memoráveis da série. E o motivo disso não é a complexidade da ideia, mas a forma como ela condensa tudo que Rick and Morty representa em um único ato de contradição. A inutilidade levada ao extremo. A crítica escondida no nonsense. O humor que faz pensar. E depois rir de novo, mesmo quando parece desconfortável. Esse episódio mostra que às vezes o que fica não é a grande revelação multiversal, nem a tecnologia revolucionária. É o robô idiota que só sabe discordar. Porque ele sintetiza o vazio criativo de Rick, a frustração dos precogs, a decepção de Morty Jr. e o colapso silencioso de um universo onde tudo é possível, menos resolver um paradoxo emocional. O bot existe para mostrar que nem tudo que Rick cria tem função, e que talvez seja justamente isso que o define. A cena final, com os precogs travados em ciclo, não encerra com explosão, nem com vitória. Ela termina em silêncio. Um impasse. Uma piada que não fecha. E é essa ausência de resolução que faz dela tão potente. Porque, como muitas das melhores ideias da série, ela não entrega tudo de uma vez. Ela deixa no ar. O robô não é derrotado. O restaurante não falha. Rick não volta. Tudo permanece em suspensão. Como se o episódio estivesse dizendo: essa é a nova realidade. Conviva com ela. E aí entra o detalhe que quase ninguém nota. No fundo da cena, enquanto os precogs se debatem com o bot, dá pra ver um dos artefatos antigos de Rick ativando sozinho. Um dispositivo que deveria estar morto, mas pisca, por um instante. Não tem explicação. Não tem fala. Mas é o tipo de pista visual que a série adora jogar. Como se dissesse: o lixo de hoje pode ser o apocalipse de amanhã. Ou talvez nem isso. Talvez continue sendo só lixo. E esse é o ponto. Rick não cria para ser lembrado. Mas quando suas invenções inúteis começam a parecer mais profundas do que suas armas geniais, é sinal de que algo mudou. Ou que tudo sempre foi assim. Só que agora a gente tá prestando atenção.
E você? Acha que o Devil's Advocate Bot é só uma piada bem escrita? Ou a metáfora mais afiada da temporada? Me diz nos comentários. E se quiser continuar nessa jornada pelo absurdo inteligente de Rick and Morty, se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos na próxima linha do multiverso.